Dumas, bom poder falar contigo Ô, novamente. Tem toda essa situação aí, justamente a perspectiva e o que a gente gostaria de saber é exatamente isso, né? Como que a gente pode também acabar tendo algum tipo de benefício em relação a essa vitória de Trump, se a gente consegue se aproximar um pouco mais de Trump sem abandonar a relação que já existe com a China e muito próxima com a China. É algo dúbio para o Brasil? É algo contraditório para o Brasil? Um pé em cada canoa para o Brasil nessa relação? Veja, não vou nem falar de governo. O Estado brasileiro, como a gente sempre fala, uma frase antiga, etc., países não têm que ter amigos, países têm que ter interesses. Então, o meu relacionamento com os Estados Unidos, aliás, foi uma coisa, diga-se de passagem, que Lula, felizmente, não fez nada muito estranho, que, por exemplo, em relação à Venezuela, ou o que aconteceu com outros países, imediatamente já parabenizou a vitória de Trump, falando: olha, o mundo precisa de conversa. Tudo bem, é um lado diplomático, mas já pelo menos estendeu a mão. Não sei até que ponto Trump vai voltar a estender a mão aí. Por outro lado, a gente sabe que a política de Trump não adianta, já é aquela coisa. O que você prefere? A gente não prefere nada, nós botamos preço nas coisas. A gente sabe que Trump ele tem uma pegada um pouco mais expansionista, inflacionista. Como? Ele vai gastar mais, vai cortar os impostos, vai aumentar tarifas, mas tem vários estudos, principalmente do Penn Wharton, que mostra que esse aumento de tarifa não vai ser suficiente para cortar, para a compensar o aumento de gastos e o corte de impostos. Então, o déficit norte-americano deve aumentar nos próximos 10 anos. Mas você tem certeza? Veja, é só ver a curva de juros dos Estados Unidos. No começo do ano, você via a curva de juros, ela estava baixando, ou seja, ela estava fletando. De 18 de outubro até ontem, por exemplo, o prêmio de risco na curva de juros dos Estados Unidos, praticamente em todos os vértices, já está 30 basis points acima do que estava 18 de outubro. Ou seja, os títulos norte-americanos passaram a pagar mais. Se o título norte-americano continuar pagando mais, veja, não estou nem falando ainda da idiosincrasia brasileira dos nossos cortes de gastos. O mercado já antecipava uma vitória de Trump. Mas o mercado sabia? Não sei se sabia, não dava para saber. Estava 50 com 50,9, etc. Mas o mercado já estava precificando. E lá, dado o meu absoluto descontrole fiscal, o câmbio chegou quase a beliscar 5,90, chegou a 5,86, voltou. É aquela coisa, você compra no boato, vende no fato. Agora, não é uma boa alternativa para o nosso câmbio. Aí você fala, você está falando mal? Não, para o exportador é uma maravilha. Tomara que o câmbio vá para 6. Se o câmbio vá para 6, as nossas exportações ficam mais competitivas. Por outro lado, se o meu câmbio deprecia, isso gera mais pressão inflacionária, como no comunicado do cupom de ontem falou, me preocupa as decisões dos Estados Unidos. Inclusive, ele fala: vamos ficar de olho, de certa maneira, na decisão do Fed. Ora, para mim, tem muita coisa escrita aí quando ele fala na decisão do Fed. Primeiro, ele pode pensar que a decisão do Fed seria: olha, vamos ver o quanto que ele vai cortar a taxa de juros, ou está embutido também nessa frase de vamos olhar como a decisão do Fed deve ser daqui para frente, dado que Trump já falou que não gosta da independência do Banco Central norte-americano. Jeremy Powell não vai ser para sempre. Então, Trump, daqui a pouco, lá na frente, é independente, mas ele pode sugerir algum presidente do Banco Central muito mais dovish.